Rogue tenta acertar Yang, mas ele consegue se esquivar novamente. Rogue dá um pulo e tenta atacar de cima com seu cajado. Mas Yong se esquiva e o cajado de Rogue fica preso no chão. E Rogue continua sua série de golpes. Apoiado no bastão, ele bate com o pé. Em resposta, Yang dá um chute em Rogue. Mas Rogue rapidamente dá um salto mortal para trás para se proteger. Ele elogia as habilidades defensivas de Yeon e o desafia com outro movimento. Ele pretende atingir Yang. Yeon rapidamente se move para ficar atrás de Rogue e garante que ele não será um alvo fácil. Rogue se pergunta como Yeon conseguiu se mover tão rapidamente. Yeon esfaqueia Rogue. Rogue responde com uma técnica chamada Voo da Fênix, e Yang usa sua caixa. Técnica de uppercut de Rogue. Rogue é jogado para trás, mas consegue segurar seu cajado para evitar cair. Ele então usa seu cajado para chutar Yeon. O golpe envia Yong voando pelo ar. Rogue usa sua técnica Iron Dragon Tail Slash. Isso levou a uma explosão poderosa. Hua ficou sem palavras com a intensa demonstração de habilidades. Deitado no chão, Yang percebe que o bastão de Rogue tem um longo alcance, o que lhe dá uma grande vantagem. No entanto, se Yeon conseguir diminuir a distância entre eles, Rogue pode não conseguir usar todo o seu poder. Rogue se pergunta se a técnica de boxe de Yong é capaz de tudo isso. Ele então pergunta se Yang quer continuar a luta. Yang responde com firmeza, dizendo que acabou de terminar o aquecimento. Hua observa que, embora Yang afirme estar se alongando, ele está claramente cansado. Embora Yeon possa ter mais energia interna do que Dummy Rogue, a diferença de experiência faz uma grande diferença, fazendo parecer que Yeon está perdendo a batalha. Implacável, Rogue convida Yang para continuar. Yang corre para Rogue com todas as suas forças para diminuir a distância ao máximo possível. Rogue comenta que os movimentos de Yeon são bastante simples. Ele ataca Yong com seu bastão, mas Yong sente que isso é um truque, e Rogue está mirando em algum lugar. Tendo adivinhado a tempo, Yong consegue bloquear o ataque de Rogue. Isso surpreende Rogue, que tenta atacar novamente, desta vez sem fingir. Assim Yong consegue se esquivar do ataque. Em se aproximando dos ataques de Rogue, Rogue voa para longe do chute. Mais uma vez no ar, Rogue gira graciosamente no ar e pousa de volta no chão. Ele expressa sua surpresa, notando que Yang rapidamente se adaptou às suas fintas. Há apenas 1 minuto, Yong parecia confuso. Mas ele rapidamente recuperou o juízo e se preparou para um novo ataque. Rogue parabenizou Yeon pela grande luta, disse que seu sangue estava fervendo e que faria tudo ao seu alcance. Yeon admite que ainda não tem experiência em lutar contra Murin e acredita que, embora vencer seja importante, o crescimento pessoal é ainda mais importante. Yang decide continuar o combate corpo a corpo e esperar o momento certo para usar seu boxe. Rogue lança um ataque contra Yong, usando sua técnica de cajado da flor celestial, e a tempestade ao redor. Embora Yang tente se esquivar, ele acaba recebendo uma série de golpes no corpo e no peito. Yang solta um grito. Mentalmente, ele percebe que essa é a luta que procurava em sua vida anterior. Esta batalha desperta seus esquecidos instintos de guerreiro. Para Yang, isso não é apenas prazer. Ele sente uma onda de adrenalina. Com determinação, Yang olha para Rogue e declara que o pegou. Ele lança um ataque a Rogue. No entanto, Rogue acredita que Yeon está sendo imprudente. Embora Yong tenha muita energia interna, ele ainda é inexperiente em combate. Yeon continua a atacar Rogue, mas Rogue consegue evitar todos os ataques de Yeon. Yeon então usa sua técnica de backhand de kickboxing para tentar acertar Rogue. A energia existe. Todo mundo tem, mas geralmente é muito fraco, então a maioria das pessoas nem sabe que existe. No entanto, quanto mais forte é um artista marcial, mais forte e mais perceptível se torna a sua própria energia. E quanto mais experiente uma pessoa é, melhor ela pode sentir a energia dos outros. Young White acabou colocando sem querer toda a sua energia em um gancho de direita durante a luta. Isso transformou uma finta comum em perfeita. Por causa disso, Rogue teve que sentar no chão. Ele pergunta a Yang que truque ele usou. Rogue admite que viu o próximo movimento de Yeon, mas não conseguiu reagir rápido o suficiente. Yeon se pergunta se a reação retardada de Rogue foi devido ao fato de Yeon concentrar sua energia em sua mão direita. Yeon diz a Rogue que parece que a batalha deles acabou. No entanto, Rogue zomba de Yeon, dizendo que Yeon deve estar brincando. Ele se autodenomina Dan Rogue, da seita dos mendigos, e afirma que não desistirá tão facilmente. No entanto, ele cai no chão. Preocupado, Yeon rapidamente se aproxima de Rogue, pensando que ele poderia ter levado um tiro, possivelmente no queixo. Yang percebe que mesmo que alguém tenha energia interna, seu cérebro ainda pode ficar abalado.
quando são atingidos no queixo. Mua intervém e diz a Yeon que ele já venceu e deveria parar. No entanto, Yang queria ajudar Hoga. Hoga consegue se levantar com a ajuda de Mua. A ideia de usar energia para criar uma finta convincente, uma espécie de desdirecionamento, é incrível. Enquanto Mua ajuda Hoga a ir embora, ele pergunta a Yeon como ele pôde ser tão cruel com um velho como ele. Hoga observa que os jovens de hoje em dia não respeitam os mais velhos. Yang responde perguntando se eles lutaram para melhorar e sugere que Hoga ainda não deu tudo de si. Hoga questiona Yeon sobre como ele também não deu o seu melhor, certo? Ele menciona que apesar da aparência, na verdade é um ancião da seita dos mendigos e tem acesso a muitas informações. Mas nenhuma informação sobre Yona era precisa. Hoga sente que precisa conversar com a pessoa que coletou essas informações e talvez dar-lhe uma boa bronca. Hoga fica intrigado com os detalhes incorretos, como USA movimentos de dança e artes marciais baseadas em chutes. Ele não consegue entender como toda essa informação pode estar tão errada. Yang pigarreia e comenta que foi uma boa luta de qualquer maneira. Hoga lembra Yeon da promessa que eles fizeram. Yeon decide que é hora de dizer adeus agora que o sparring acabou e se despede de Lady Mua. Mua está chateado porque Yeon a está ignorando. Ela diz a Hoga que entrará em contato com Sir Gu Jiam e pergunta a Hoga se há alguma história que ele gostaria de ouvir. Hoga responde afirmativamente, dizendo que gostaria de ouvir algumas histórias. Mua pergunta se está tudo bem. Yang percebe que Mua é muito persistente. Com raiva, ele grita com ela, perguntando por que ela continua a se comportar dessa maneira. Mua pergunta o que ele quer dizer. Hoga intervém, perguntando sobre o destino deles. Yong responde que está indo para a província de Anhui. Mua menciona que tem negócios em Hefei, que faz parte da província de Anhui. Hoga percebe que os dois estão indo na mesma direção. Mua convida Hoga para se juntar a eles, se não tiver outros planos. Hoga pergunta se o idoso pode viajar com eles. Mua responde positivamente, dizendo que o receberão. Ela então se volta para Yeon para confirmação, que fica extremamente irritada, se perguntando como alguém pode ser tão desavergonhado. Então eles viajam juntos para a província de Anhui. Como há mais pessoas no grupo, Yang teme que possa ter que desacelerar para se adaptar a todos. Como todos eram artistas marciais, eles usavam King Gong. Essa habilidade lhes permitiu viajar com rapidez e conforto para que não precisassem dormir ao relento. Finalmente chegaram a Hefei, na província de Anhui. Yong percebe que Hefei está cheia de gente. Mua explica que isso provavelmente ocorre porque o clã Nangong e o Imperador da Espada estão localizados aqui. Este local possui uma rede de informação bem desenvolvida e uma economia forte. O clã Nangong em Hefei ocupa uma posição de destaque entre os 5 grandes clãs das planícies centrais e é considerado o núcleo da facção ortodoxa. Deram origem a muitas pessoas talentosas e mantiveram a sua prosperidade durante muitos anos, devido à sua história e tradições. Além disso, um dos 10 melhores artistas marciais das planícies centrais, conhecido como um dos 10 Supremos, vem do clã Nangong. Nangong Jucheon, também conhecido como Imperador da Espada, era o ex-chefe do clã, e sua reputação por si só fala muito sobre as capacidades do clã. Mua menciona que muitos artistas marciais da região vieram aqui para se candidatar ao papel de guarda-guerreiro. Yang pergunta sobre os guerreiros da guarda. Mua fica surpreso e pergunta o que ele quer dizer. Ela se pergunta se Yang sabe disso. Hoga intervém, provocando Yang dizendo que ele está completamente fora de contato com o mundo. Ele explica que o clã Nangong tem recrutado guerreiros da guarda nos últimos anos. Hoga pensou que foi por isso que Yong veio aqui. Yang explica que estava apenas de visita. Hoga menciona que precisa sair e visitar a filial local da seita dos mendigos. Mikwa sugere que deixemos por isso mesmo. Hoga concorda e expressa alguma tristeza pela separação. Ele se lembra da história que Yeon contou durante sua viagem a Hefei e pergunta a Yeon sobre isso. Yang revela que era a biografia de Hong Jil-dong. Hoga acha essa história sobre o cavaleiro ladrão bastante interessante e pede a Yeon para contar mais quando eles se encontrarem na próxima vez. Ao se despedirem de Hoga, Mua também se prepara para partir. Yang se despede dela. Ao sair, Mua pensa em como Hoga só pediu uma história em troca de uma briga. Ela esperava que Yang compartilhasse os segredos de suas técnicas únicas, mas ela não está muito desapontada, porque o achou interessante. Ela espera encontrar Yeon novamente. Yong está no pátio da casa do clã Nangong. Yang olha para todos os presentes e pensa: "Uau, tem tanta gente aqui. Parece uma enorme multidão de pessoas.
Yang não consegue acreditar que todos estão na fila. Yang decide entrar na fila também. Depois de esperar 4 longas horas, Yang finalmente chegou à mesa. A pessoa sentada à mesa pede à próxima pessoa que se aproxime rapidamente. Ele diz a Yang para se apressar porque há muitas pessoas esperando atrás dele. O homem sentado à mesa começa a fazer perguntas a Yang. Ele quer saber seu nome, de onde é, que nível de artes marciais pratica e qual é sua principal arma. Yang responde dando seu nome Young White e acrescenta que ele é de Golden Shangshi Tiger Wall. Quanto ao seu nível de artes marciais, antes que Yeon possa terminar, o homem o interrompe e diz: Parede Dourada do Tigre? Yeon confirma e explica que seu pai é o líder da Muralha do Tigre Dourado. Ele também menciona que sua primeira irmã se casou com um membro do clã Nangong. Então ele tem algumas conexões aqui. O homem diz a Yeon: se ele é definitivamente o filho mais novo da Muralha do Tigre Dourado, então por que ele estava naquela fila? Yang está confuso e não entende. O homem explica que se Yong tiver conexões com o clã Nangong ou tiver um convite, ele poderia simplesmente verificar-se no portão lateral e entrar. O homem pergunta a Yang: ele não sabia disso? O homem diz a Yeon que esta linha é na verdade para pessoas que querem se tornar guerreiros da guarda. Yang está decepcionado consigo mesmo por ter esperado tanto tempo. Os homens que estão atrás de Yang na fila ficam irritados e perguntam o que ele está fazendo. Eles dizem para ele ir embora se ele terminar. Eles também perguntam se ele vê pessoas esperando atrás dele. Dentro da residência do clã Nangong, o ancião do clã Nangong, Nangong Huo, e o imperador da espada Nangong Jucheon estão conversando. Jucheon diz a Ho que o chamou aqui porque está pensando em tornar Myung o jovem herdeiro em alguns anos. Ho diz a Jucheon que ele teve o mesmo pensamento. Jucheon diz que parece que Huan percebeu o que eles estavam pensando e pergunta se ele está chateado com isso. Ho diz que ainda não viu nenhuma infelicidade de Huang. Huang sempre quis viver feliz com sua família. Jucheon comenta que não é surpreendente e observa que já faz muito tempo que eles se casaram, mas ouviu dizer que ainda são muito felizes juntos. Huo está feliz porque sua nora é uma pessoa legal que não causa problemas. Seu casamento feliz causa até inveja entre outras pessoas. Jucheon elogia Myung por se casar com uma esposa tão maravilhosa. Ele então se lembra de ter ouvido que alguém da família dela estava vindo vê-lo. O confirma e diz que o irmão mais novo da família acabou de chegar. O explica que ainda não está muito familiarizado com o funcionamento do mundo, e por isso entrou na fila para se tornar um guerreiro da guarda. Jucheon se oferece para ensiná-lo um pouco pessoalmente, já que ele teve um dia difícil. Ho fica surpreso e pergunta a Jucheon se ele está falando sério. Jucheon explica que ouviu dizer que o jovem é um talentoso artista marcial. Todos os rumores que o cercam sugerem que ele deve estar escondendo muitas habilidades. Ho pensa consigo mesmo que o interesse de Jucheon pelas artes marciais é sempre forte. Jucheon acrescenta que parece que ele terá a oportunidade de alongar os músculos pela primeira vez em muito tempo. Ho concorda em marcar um encontro entre Jucheon e o jovem. Jucheon agradece a Ho e o elogia por ser um bom filho que sabe o que fazer. Mais tarde, Yeon está no pátio quando sua irmã Yeon Yuhua se aproxima dele. Ela o cumprimenta, dizendo que já faz um tempo que não se veem, e pergunta como ele está. Yang responde que está bem. Yuhua pergunta a Yang se a jornada até aqui foi difícil, e se pergunta se ele teve algum problema. Yang responde de brincadeira, pedindo que ela relaxe e dizendo que ela fala como se ele estivesse sempre causando problemas. Yuhua exige que ele seja honesto e pergunta em quantos problemas ele realmente se meteu em sua jornada. Yang pensa consigo mesmo que sua irmã está incomodando como o filho mais velho da família. Nangong Huan, cunhado de Yong, chega e pergunta se está tudo bem. Ele menciona que já faz muito tempo, desde a última vez que se viram. Yang concorda e pergunta sobre o bem-estar de Huang. Huang responde que está ótimo e diz que todas as suas doenças desapareceram porque ele está com sua esposa. Yang ri e diz que está feliz em ouvir isso. Huan então pergunta se Yeon tem algum plano. Yang responde que ele realmente não tem planos e estava prestes a fazer uma pausa. Então está aberto a tudo. Huan pergunta se isso é verdade. Yang se pergunta o que está acontecendo. Huang diz que espera que Yang não fique muito surpreso com o que ele está prestes a dizer. Ele revela que o avô de Huang quer conhecê-lo. Yang fica surpreso e pergunta ao vovô Huan se isso significa... Huang confirma isso e diz a Yeon que sim. Isso significa que o Imperador da Espada está pensando em dar-lhe algumas lições pessoais. Yang imagina o Imperador da Espada ensinando-o e fica encantado. Yuhua pergunta a Huang se ele está falando sério, e Huang diz que sim. Ele acrescenta que o Imperador da Espada ainda não tomou uma decisão final.
Ele tomará uma decisão após uma reunião pessoal com Yeon. Yeon concorda alegremente em conhecer o Imperador da Espada. Não é todo dia que você tem uma chance dessas. Hwang aconselha Yeon a descansar hoje, e assim que ele se recuperar da viagem, informar Hwang quando for o momento certo para encontrar o Imperador da Espada. Hyung pede para marcar uma consulta para amanhã. Hwan pergunta se um dia de descanso é suficiente, já que Yang deve estar cansado da longa viagem. Yeon diz que isso não é verdade, mas ele não pode deixar o Imperador da Espada esperando muito, porque o Imperador da Espada está interessado em treiná-lo. Yeon se encontra nas profundezas da floresta e treina vigorosamente. Com um golpe poderoso, ele quebra a árvore. Olhando para cima, ele percebe que o sol já nasceu. A razão pela qual ele veio aqui tão cedo é porque não conseguiu dormir na noite passada. A notícia de que o Imperador da Espada o treinou pessoalmente o encheu de entusiasmo. Ao longo de toda a sua jornada nas artes marciais, Yong entende que não encontrou muitos oponentes incrivelmente fortes. A exceção é o ancião Qi da seita Monte Hua. Seus pensamentos se voltam para Kang Yunhua. Ele se lembra de ter ouvido falar de Yunhua, que foi apelidado de Primeira Flor do Monte Hua, e se tornou um dos 5 dragões e 3 fênix em uma idade surpreendentemente jovem. Yang se pergunta se está no caminho certo. Apesar do progresso, Yang sabe que ainda está longe de ser o melhor. É por isso que a oportunidade de conhecer o Imperador da Espada é tão importante para ele. Ele não quer que esta oportunidade seja apenas para receber instruções. Ele espera aproveitar ao máximo. Yang precisa pensar em alguns planos. De manhã, a irmã mais nova de Yeon, Yuhua, está preocupada porque não consegue encontrar Yeon. Hwang tenta confortá-la, dizendo-lhe para não se preocupar muito. As pessoas ao redor deles estão falando sobre Yeon. Eles mencionam que Yeon é filho do Golden Tiger Wall. Então como ele poderia fazer o Imperador da Espada esperar assim? Yang finalmente chega e pede desculpas pelo atraso. Yuhua pergunta por que ele está tão atrasado e percebe que todos estavam esperando por ele. Yang explica que estava preso em seus pensamentos. Yuhua fica chateado e pede para ele não perder tempo pensando. Ela o incentiva a se desculpar rapidamente e não criar problemas. Yang concorda e pede que ela pare de importunar. Sentindo a pressão ao seu redor, ele se pergunta por que é tão forte. Ele olha para o Imperador da Espada e percebe que o Imperador nem usou seu poder. Yang sente que pode perder a consciência a qualquer momento. As pessoas ao redor repreendem Yeon, perguntando como ele poderia manter o Imperador da Espada esperando. Eles o incentivam a ir e mostrar seus respeitos imediatamente. Yang se pergunta se essas pessoas sentem uma energia poderosa ao seu redor. Ele então percebe que o Imperador da Espada o está testando. Neste caso, Yang deverá reagir em conformidade. Com grande respeito, Yong cumprimenta o Imperador da Espada. Ele menciona que acabou de iniciar sua jornada no mundo das artes marciais e ouviu falar da grande reputação do Imperador da Espada. Yeon presta homenagem ao Imperador da Espada. O Imperador da Espada acena com a cabeça e diz que essa não é uma resposta ruim. Yang percebe que a pressão intensa desapareceu. O Imperador da Espada explica que conhecer alguém pela primeira vez é a melhor oportunidade para avaliar seu caráter. Ele tranquiliza Yang para não ficar chateado, pois este é um procedimento padrão para qualquer aluno. O Imperador quer ensinar. Yeon diz ao Imperador da Espada que quer causar uma forte impressão e também pede desculpas por mostrar um lado imaturo do Imperador da Espada. O Imperador da Espada acha Yong interessante. Nangong Huo acha que o Imperador da Espada gosta de Yong, e o que o Imperador da Espada diz parece sincero. Yang expressa sua gratidão. Nangong Huo pensa em como Yeon foi capaz de resistir à energia do Imperador da Espada sem usar sua profunda força. Ele acredita que Yeon já pode ter conquistado a oportunidade de treinar sob a espada do Imperador. O Imperador da Espada então informa a Yong que conduziu uma investigação completa sobre Yong. No entanto, ele achou difícil acreditar nas informações que descobriu. O relatório mencionou artes marciais semelhantes à dança e indicou que Yeon usava ambas. Yang responde que houve muito isso. O Imperador da Espada explica que devido à inconsistência de informações, será difícil treinar Yong. Então, depois de pensar um pouco, o Imperador da Espada decidiu que uma luta de verdade seria melhor do que apenas conversar. Ele pede a Yeon para começar a treinar imediatamente. O Imperador da Espada acrescenta que após o sparring, ele dará conselhos a Yeon. Yang concorda e pensa que até agora tudo está indo conforme o planejado. Yeon se vira para o Imperador da Espada e pergunta se ele tem algo a dizer. O Imperador da Espada pergunta o que ele está pensando. Yeon expressa sua sincera gratidão pelos ensinamentos do Imperador da Espada.
e menciona que, para mostrar sua gratidão, ele deseja deixar uma impressão duradoura nele durante a luta. O Imperador da Espada pergunta a Yong o que ele está tentando sugerir. Yeon explica que gostaria de pedir ao Imperador da Espada que lhe desse uma vantagem inicial e lhe permitisse 3 ataques primeiro. Ele especula que se algum de seus ataques puder afetar o Imperador da Espada, o Imperador da Espada será capaz de lhe oferecer uma recompensa? O Imperador da Espada fica surpreso e pergunta a Yong se ele está falando sério. Yeon explica que está aqui para aprender, mas acredita que um ataque bem-sucedido ao Imperador da Espada deixará uma impressão duradoura. Como resultado, as pessoas ao seu redor começam a chamar Yong de pirralho atrevido. Eles ficam chocados com o fato de Yeon mostrar tanto desrespeito pelo Imperador da Espada e pensar que ele não tem boas maneiras. Yeon reflete sobre suas palavras e percebe que elas podem ter sido desrespeitosas. Mas ele ouviu que o Imperador da Espada é um artista marcial que está simplesmente buscando expandir seu conhecimento em artes marciais. As palavras sinceras de Yong poderiam comover o Imperador da Espada. Após alguma consideração cuidadosa, o Imperador da Espada responde ao pedido de Yong, pedindo-lhe que dê o seu melhor. O Imperador da Espada revela que, à medida que envelhecia, ele acreditava que não haveria ninguém que pudesse realmente desafiá-lo. Yeon expressa sua gratidão por esta oportunidade, e o Imperador da Espada decide dar a Yeon uma vantagem ainda maior, porque admira a atitude enérgica de Yeon. Ele menciona que não usará a perna direita ou o braço esquerdo, essencialmente convidando Yeon a atacar livremente. Yang concorda veementemente e responde: "Sim, senhor." O Imperador da Espada, expressando sua gratidão ao espírito de Yong, pergunta qual é a recompensa. Yong gostaria que um de seus ataques fosse bem-sucedido. Yang decide manter seu pedido em segredo por enquanto. Não importa quão habilidoso seja o Imperador da Espada, Yong Huait tem orgulho de ser um campeão. Por causa disso, ele não quer que tudo termine apenas com lições de aprendizado. Ele tem um grande objetivo: causar uma forte impressão no Imperador da Espada. No entanto, Yeon se sente impotente porque o Imperador da Espada é incrivelmente poderoso. Usar a força pura não funcionará contra ele. Yang acredita que sua única vantagem é o conhecimento. As pessoas nas planícies centrais não estão familiarizadas com seu estilo de artes marciais. Yang pensa que pode progredir utilizando esta vantagem, mas parece impossível. O Imperador da Espada é como uma montanha intransponível. A lacuna entre uma pessoa que está no nível de pico mais alto e não totalmente desenvolvida e um artista marcial no nível evolutivo é tão vasta quanto a diferença entre o céu e a terra. Sentindo-se desapontado, Yeon considera desistir e simplesmente aceitar a oferta do Imperador da Espada. Não importa o quanto Yeon pense, ele se sente apenas como uma pequena formiga na palma da espada. Enquanto Yeon pensa sobre isso, a formiga morde Yeon e ele diz: "Ai!" Yang pergunta à formiga se ela está rindo dela. Yeon começa a pensar que se ele for como esta formiga, e o Imperador da Espada for como ele, então talvez ele seja capaz de atacar o Imperador da Espada da mesma forma que a formiga o atacou. Mas Yeon rapidamente rejeita essa ideia, pensando que a espada o Imperador nunca baixará a guarda. Em vez disso, Yeon decide que precisa encontrar uma maneira de fazer o Imperador da Espada baixar a guarda. No terreno, o Imperador da Espada pergunta a Yong por que ele está hesitante em atacar, embora tivesse tantas vantagens. Quando Yeon encontra o Imperador da Espada de perto, ele percebe que o Imperador da Espada é ainda mais poderoso do que ele pensava originalmente. Yong não vê nenhum ponto fraco. O Imperador da Espada parece uma montanha. Yeon pensa que se o sparring tivesse começado sem o Imperador da Espada lhe fornecer os 3 primeiros ataques, teria sido terrível. No entanto, o Imperador da Espada concordou em deixar Yong atacar primeiro 3 vezes. Este sempre foi o ponto crucial do plano de Yeon, e agora ele só precisava segui-lo. O Imperador da Espada percebe que Yong abaixou a mão protegendo seu rosto. Yong se aproxima lentamente do Imperador da Espada. Hwan fica confuso, percebendo que Yong tem a opção de atacar 3 vezes primeiro. Mas ele acha que é muito rude da parte de Yong caminhar tão lentamente em direção ao Imperador da Espada, e sem qualquer trabalho de pé sofisticado. Yu-Hua aconselha Hwan a confiar em Yeon e ficar de olho na situação. Ela explica que Yang pode ser travesso, mas não faria algo assim sem motivo. O Imperador da Espada diz a Yeon que ele permitiu que ele fizesse esses 3 ataques iniciais porque queria que Yeon desse tudo de si. O Imperador da Espada se pergunta se Yeon está ignorando a gentileza que demonstrou. Yeon responde observando que ele ainda nem usou seu primeiro ataque. Yang quer usar uma técnica de kickboxing chamada chute baixo.
O Imperador da Espada percebe que Yong deliberadamente chegou tão perto dele para evitar que o Imperador da Espada o atacasse. Esta estratégia ajuda Yong a criar uma distância favorável, já que ele não está usando nenhuma arma. Yeon garante ao Imperador da Espada que ele está longe de terminar e lança um novo ataque. Yong então usa técnicas de Muay Thai e Pham Clinch e ataca o Imperador da Espada. Yong acredita que o Imperador da Espada não pode usar a perna direita e o braço esquerdo. Então ele é forçado a usar sua espada para bloquear o chute baixo de Yong por baixo. Mesmo que ele tentasse usar sua espada para bloquear um ataque de cima, não deveria haver espaço suficiente para a espada caber em uma situação de combate tão corpo a corpo. Yang acha que ganhou. No entanto, o Imperador da Espada o surpreende ao fazê-lo voar com um movimento de sua mão. Yang bate na parede. Yang tosse sangue pela boca e se preocupa se tiver ferimentos internos. Dói mais do que lesões externas. Ele está confuso sobre o que aconteceu. Ele achava que seus planos eram perfeitos. Yong pensou que seu golpe no joelho estava prestes a atingir o Imperador da Espada. Quando o Imperador da Espada se aproxima e pergunta se ele está bem, Yeon garante que ele está bem. Ele fica surpreso por ter sido lançado voando com apenas um golpe, logo após um discurso confiante. Yeon pede desculpas ao Imperador da Espada e admite a derrota, mas para sua surpresa, o Imperador da Espada diz que não. Então, Yang fica chocado e se pergunta como não conseguiu perder. Ele pergunta ao Imperador da Espada o que ele quer dizer. O Imperador da Espada explica que se sentiu ameaçado e instintivamente usou a mão esquerda. Ele admite que em todas as situações é o primeiro a quebrar as regras. Então é uma vitória para Yeon. Yang fica feliz e pergunta: sério? O Imperador da Espada confirma isso dizendo que ser um artista marcial é provar seu valor. Ele acrescenta que independentemente de Yeon usar truques ou não, o fato de ele poder lidar com eles mostra que ele, o Imperador da Espada, precisa ser mais forte. O Imperador da Espada expressa sua gratidão a Yeon, e Yeon agradece em troca. Yang então desmaia. 2 dias depois, Yang acorda na cama com o corpo entorpecido. Ele se pergunta quanto tempo dormiu. Yoo-hwa conversa com Yang e pergunta se ele está bem. Yang pergunta se ela está preocupada com ele, e diz para ela não se preocupar, porque ele está muito melhor depois de dormir tanto. Yoo-hwa diz que se sente aliviada. No entanto, Yang percebe que algo está errado. Yoo-hwa dá um tapinha nas costas de Yang com firmeza e o repreende, perguntando como ele pôde fazer uma coisa dessas. Ela está furiosa por ele ter tentado dar uma joelhada no Imperador da Espada. O Imperador da Espada chega e comenta que eles são irmãos muito amorosos. Ele pergunta sobre sua saúde. Yeon intervém, dizendo que está bem e agradece ao Imperador da Espada pelo tratamento. Mas o Imperador da Espada esclarece que estava perguntando sobre a irmã de Yeong, não sobre ele. O Imperador da Espada diz a Yeon que depois que ele perdeu a consciência, Yoo-hwa ficou muito preocupado e cuidou dele dia e noite. Yang pergunta à irmã se ela está realmente preocupada, expressando que está emocionado. Yoo-hwa lembra a Yeon que ele deveria ser grato a ela. O Imperador da Espada diz a Yeon que ele já descansou o suficiente para começar a lutar novamente. Yang fica surpreso e pergunta: o quê? O Imperador da Espada pergunta se Yeon está ferido em outro lugar. Yang garante que não é esse o caso. Yoo-hwa pede desculpas e menciona que Yang acabou de acordar. Yeon diz ao Imperador da Espada que ele está pronto para treinar. Ele garante à irmã que não se preocupe e promete não se machucar novamente. O Imperador da Espada pede a Yeong para sair rapidamente. Yang concorda e pensa que não sabe por quê, mas o Imperador da Espada parece feliz. Eles se olham para começar a brigar. Yang agradece ao Imperador da Espada e pergunta como eles deveriam proceder desta vez. O Imperador da Espada diz que Yeon pode atacá-lo o quanto quiser e esclarece que não usará uma explosão de energia como da última vez. Yang acredita que, como o último sparring foi mais uma aposta do que uma lição, desta vez o Imperador da Espada irá ensiná-lo corretamente. Neste caso, Yeong está pronto para mostrar ao Imperador da Espada do que ele é capaz. Ele lança um ataque ao Imperador da Espada, mas o Imperador da Espada o bloqueia com sua espada. Yeon tenta cortar com sua espada e depois tenta chutar, mas o Imperador da Espada bloqueia ambos os movimentos. O Imperador da Espada observa que os movimentos de Yeon são ágeis e rápidos. Yang percebe que seus ataques são ineficazes. Então, ele decide usar uma técnica de luta livre chamada tackle e tenta agarrar o Imperador com todas as suas forças. No entanto, o Imperador da Espada não se mexe, embora Yeon use toda a sua força. Yeon percebe que o Imperador da Espada não é apenas pesado ou forte,
Parece que ele está tentando esbarrar em uma montanha enorme. Eventualmente, Yang se inclina no chão. O Imperador da Espada observa que isso é algo novo. O Imperador da Espada diz que agora entende por que muitas pessoas acham as artes marciais de Yong estranhas. Ele pode parecer simples à primeira vista, mas é muito prático nas batalhas e tem uma forma sistemática de se mover. Yeon agradece ao Imperador da Espada. No entanto, o Imperador da Espada observa que Yeon parece estar muito focado em suas lutas não convencionais. Ele sentiu isso durante a recente sessão de sparring. Yeon claramente investiu muita pesquisa e treinamento nesses movimentos para destruir efetivamente seus oponentes. A maioria dos artistas marciais não será capaz de lidar com isso, mas com artistas marciais que estão no nível mais alto ou superior, não funcionará. O Imperador da Espada então pergunta a Yong se ele está disposto a desistir dessas técnicas para superar oponentes tão formidáveis. Yang se pergunta se precisa abandonar essas técnicas para se tornar uma pessoa melhor. Yeon diz ao Imperador da Espada que ele ainda não tem certeza. O Imperador da Espada admite que o que ele disse pode surpreender alguns, mas ele aconselha Yeon a lembrar disso. No momento em que Yeon desistir de seu forte apego às artes marciais, ele será capaz de superar o nível mais alto em que se encontra atualmente. Yeon pergunta ao Imperador da Espada se ele já sabia disso. O Imperador da Espada responde com confiança que, no seu nível, pode-se simplesmente saber. Yuhua então pergunta o que ele quer dizer com nível mais alto. O Imperador da Espada explica que isso significa que o irmão mais novo de Yuhua, Yeon, atingiu um nível que ele não deveria ter conseguido na sua idade. Com estas palavras, o Imperador da Espada sai, chamando Yong de uma verdadeira pérola. Yuhua pergunta a Yeon por que ele escondeu algo tão importante dela. Yang começa a explicar o que queria dizer a ela, mas hesita. Yang pede desculpas sinceramente. Ao cair da noite, Yang se deita sentindo-se incrivelmente cansado. Seu irmão o importunou o dia todo, e ele não esperava a decepção dela. Ele reflete sobre a pergunta anterior do Imperador da Espada sobre se ele está disposto a desistir de suas técnicas atuais para superar certos oponentes. Ele percebe que em algum momento de sua jornada nas artes marciais, poderá ter que abandonar suas formas habituais para passar para um nível onde não há movimento. Se Yeon desistisse de suas técnicas atuais, ele se pergunta se conseguiria alcançar níveis mais elevados. Com um suspiro, Yang admite que não tem certeza. No entanto, ele entende a direção geral que precisa seguir. Enquanto isso, ele decide passar algum tempo pensando em como pode chegar lá. Há alguns dias, um incidente significativo ocorreu dentro do clã Nangong. Apesar dos numerosos obstáculos, o Imperador da Espada perdeu em uma partida de sparring contra outra pessoa. Essa pessoa era o irmão mais novo da nora do mais velho, reconhecido como um lutador marcial promissor e promissor. Artista. No entanto, dentro do clã Nangong, o capitão do esquadrão celestial Nangong Quol se recusa a reconhecer as artes marciais de Yong. Ele acredita que o estilo de luta de Yong nada mais é do que luta de rua e se pergunta se pode ser considerado uma verdadeira arte marcial. É por isso que Quol queria mostrar a Yeon como é a verdadeira arte marcial. Mas, surpreendentemente, Yong veio encontrá-lo sozinho. Nangong Ki diz a Yong que gostou de assistir Yong treinar com o Imperador da Espada da última vez. Yang agradece pelo prazer. Ki menciona que as artes marciais de Yong são únicas e pergunta onde ele as aprendeu. Yang explica que aprendeu com um mestre que conheceu por acaso quando era jovem. Ki expressa sua curiosidade sobre este misterioso mestre. Enquanto isso, Nangong Quol bate com raiva a xícara na mesa e se pergunta como o estilo de Yong pode ser considerado uma arte marcial. Ki tenta acalmar Quol dizendo que ele bebeu demais e não deveria falar. No entanto, Quol insiste que Ki também deve ter percebido que todo o processo de sparring foi muito difícil. Quol pondera como uma arte marcial tão incomum poderia existir no mundo. Ele admite que não deveria expressar essa opinião, mas acredita que o Imperador da Espada foi muito tolerante com Yeon durante o sparring. Ki, tentando manter a situação calma, sugere que Quol pare de fazer tais comentários. Yeon concorda com a avaliação de Quol e admite abertamente que reconheceu deficiências em suas habilidades nas artes marciais. Ele acredita que se lutasse sem recorrer a nenhuma tática tortuosa, não teria desferido um único ataque ao Imperador da Espada. Yeon então pede um favor sinceramente. Ele está ciente de sua reputação como artistas marciais excepcionais, ambos classificados entre os melhores 100 em Murin. Yang pergunta educadamente se eles podem ajudá-lo generosamente a identificar e resolver o problema. Ki pede esclarecimentos a Yang, perguntando se ele oferece sparring.
Quol, aceitando o desafio, admite que pode ter sido muito crítico com Yeon antes e concorda em ajudar. Quol diz a Yeon que se Yeon sabe sobre suas fraquezas e quer melhorar, então não há razão para que Quol não deva ajudá-lo. Ki intervém, expressando seu desejo de ajudar Yeon a treinar e admitindo que ele estava realmente curioso para ver mais de Yeon. As artes marciais de Yeon. No entanto, mais tarde, os dois lamentaram profundamente sua decisão. 2 meses depois, o Imperador da Espada pergunta a Yong se ele está indo embora agora. Yang confirma isso e expressa gratidão por toda a gentileza que recebeu. O Imperador da Espada responde humildemente que foi Yong quem passou por muita coisa, e graças a ele, os guerreiros do Imperador da Espada melhoraram muito suas habilidades. Yeon expressa sua alegria por ganhar uma experiência tão valiosa e espera encontrar o Imperador da Espada novamente algum dia. O Imperador da Espada se despede de Yeon, e Yeon se volta para sua irmã e seu cunhado, desejando-lhes boa saúde antes de partir. Eles se despedem de Yang, e ele começa a ir embora. O Imperador da Espada dá um suspiro de alívio e olha para seus seguidores comemorando a partida de Yong. Eles sentem que seus dias de humilhação finalmente acabaram, e a felicidade está começando. Uma pessoa nota que eles foram espancados todos os dias por uma criança, mas sobreviveram. Outra pessoa acrescenta que o mais perturbador é que Yeon realmente queria treinar com eles. Alguém concorda, dizendo que Yeon é obcecado por lutar. Ele não se importa em ganhar ou perder. Parecia errado rejeitar Yeon como um artista marcial, então eles aceitaram seu pedido para não parecerem que tinham medo dele. Uma pessoa notou que não foi apenas 1 ou 2 vezes. Yong continuou a procurá-los sempre que tinha tempo. Outro homem intervém, dizendo que uma briga normal seria bom, mas isso era mais do que isso, como uma briga de rua. O Imperador da Espada reflete sobre como todos pareciam ter dificuldade em lidar com Yeon. Alguém olha para o Imperador da Espada e pensa que as coisas poderiam ter sido mais fáceis se ele tivesse intervindo. No entanto, o Imperador da Espada responde que está envelhecendo e que não é tão fácil para ele como antes. Hwan pergunta a Yuhua se ela está bem. Yuhua admite que pode ser difícil para ela se comunicar com todos no momento. No entanto, ela acrescenta que ver a dedicação e paixão de Yeon pelas artes marciais ainda a deixa orgulhosa de ser sua irmã. O fogo está forte por toda parte. O homem está de joelhos e pede desesperadamente por sua vida. Mas o homem sem coração, armado com uma arma, ignora seus apelos e tira a própria vida. Este homem cruel encontra satisfação em ver as pessoas implorando por misericórdia. Após o ato cruel, ele vai até seu líder Hua Juzu e informa que sua missão neste lado está concluída. Juzu observa calmamente que a única pessoa que resta na aldeia é uma criança assustada. Com passos decisivos, Juzu se aproxima da criança trêmula. Juzu avisa a criança que o reunirá com sua família na vida após a morte, pois ficará sozinho. Mas de repente aparece um monge. Ele intervém bravamente, bloqueando a lâmina mortal de Juzu. O monge verifica a criança assustada, garantindo-lhe que agora ela está segura. Juzu não consegue deixar de se perguntar como o monge conseguiu chegar tão perto sem notá-lo. Juzu vê que o monge está tão relaxado, mas consegue parar a espada de Juzu sem nem olhar. Juzu percebe que o monge é muito mais forte que ele. Os homens de Juzu repreendem o monge, perguntando se ele está louco por ousar impedir seu líder. Eles querem que Juzu ensine uma lição ao monge. Juzu manda seu povo calar a boca. O monge pergunta à criança se há alguém vivo, e a criança fica muito triste. O monge entende. O monge então pergunta à criança se ela tem outro lugar para ir, e se gostaria de ir com o monge. A criança diz que sim. O monge diz, tudo bem, então vamos juntos. O monge joga fora o chapéu e diz à criança que eles discutirão os detalhes depois que ele derrotar todos eles. As 4 estações são divididas em primavera, verão, outono e inverno. Yong Huaiti deixou o clã Nangong há 3 temporadas. Agora está localizado na montanha Songshan, na província de Henan, onde está localizado o famoso Templo Shaolin. Dentro do templo, os monges praticam suas habilidades. Hon Ho chega e pergunta ao abade se ele ligou para ele. O abade o convida a entrar e pergunta como está Ho. Ho agradece ao abade e diz que graças a ele estava tudo bem. O abade então diz que ligou para Ho aqui porque queria lhe contar algo importante. Ho pergunta o que é. O abade menciona um andarilho combativo e pergunta se Ho sabe sobre esse homem. Ho esclarece se ele se refere a um homem excêntrico que vagueia tentando derrotar os 100 melhores artistas marciais do mundo das artes marciais e está procurando seu próximo oponente. Ho acrescenta que esses rumores revelaram-se falsos. Além disso,
Há rumores de que essa pessoa derrotou alguém classificado em 53 Degrees lugar, conhecido como o Sabre de Luz Flutuante, chamado Hyuk Leun. Huo acha que uma pessoa tão experiente não pode aparecer do nada, certo? O abade diz que todos acreditam nisso, já que não existem registros oficiais nem testemunhos de quem o combateu. Ao pergunta se o abade sugere que os rumores sobre um fanático de sparring errante podem ser verdadeiros. O abade mostra a carta a Ho e pede que ele dê uma olhada. Ho olha a carta e pergunta se é real. O abade aponta para o selo da carta, que claramente pertence à família imperial. O abade explica que a existência de um andarilho combativo não é o principal. O que é surpreendente é que essa pessoa tem a mesma idade de Huo. Ho diz que não faz sentido se for verdade. Essa pessoa não seria a mais forte entre os aspirantes a artistas marciais da facção ortodoxa? O abade pergunta a Ho por que ele acha que isso é inútil. Ele explica que o mundo é um lugar enorme, com muitas pessoas talentosas. Esta pessoa visitará o templo Shaolin amanhã, conforme indicado na carta. A pessoa provavelmente só quer saber algumas dicas. Ele mencionou seu desejo de permanecer no templo Shaolin e treinar com vários artistas marciais. O abade pede a Ho que cuide dele. Ho concorda e diz que entende. Um guarda boceja no templo Shaolin. O guarda sênior pergunta por que ele boceja tanto. O guarda júnior explica que a luz quente do sol o fez bocejar sem perceber. O guarda sênior diz a ele para ficar focado e alerta durante o serviço. O guarda júnior diz ao veterano para não se preocupar muito, porque poucos artistas marciais os visitaram recentemente. Ele se pergunta o que poderia dar errado. O guarda mais velho repreende o mais novo, alertando-o de que tal atitude pode causar problemas. Ele pergunta ao guarda júnior se ele gostaria de receber um treinamento especial do mestre, como antes. O guarda júnior reclama que o guarda sênior é muito duro. Mas então o guarda júnior percebe alguém se aproximando e descobre que é Yeon. A guarda sênior observa que Yang tem uma força interior incrível. Ele ordena que Yong pare e pergunta por que ele veio ao templo Shaolin. Yeon, percebendo as roupas distintas e as cabeças raspadas dos guardas, percebe que está em Shaolin. Ele diz a eles que está aqui para se encontrar com o abade. O guarda pergunta de onde Yang é. Yeon mostra a eles uma placa que diz Muralha Dourada do Tigre e diz que ele é Yeon White, da Muralha Dourada do Tigre em Shaanxi. O guarda fica desconfiado e pensa que não pode simplesmente deixar Yeon entrar sem uma investigação mais aprofundada. O guarda diz a Yeon que eles não esperam ninguém da Muralha do Tigre Dourado hoje e pergunta por que ele está procurando o abade. Ele diz que não podem deixar Yang entrar sem saber por quê. Yang fica chateado e pergunta se o guarda duvida dele. Ele está muito cansado da longa jornada pelas montanhas e os guardas estão tendo dificuldade em lidar com ele. De repente, o guarda percebe o perigo vindo de Yang e o ataca com uma arma. Yeon consegue bloquear o ataque e questiona as ações do guarda. O guarda repreende Yeon, chamando-o de desavergonhado, e pergunta como ele ousa questionar o que o guarda está fazendo quando Yeon está irradiando perigo. Ele avisa Yong para não subestimar o templo Shaolin. Ignorando as palavras de Yeon, o guarda o ataca usando a técnica Eitin Guanin. Porém, Yeon derrota o guarda com apenas um golpe. Yeon suspira e se pergunta por que todos os monges Shaolin são tão teimosos e nunca ouvem a razão. Outros monges vêm e querem saber o que está acontecendo. O guarda júnior informa que o atacante Yeon derrotou o guarda sênior Mu-O. O monge apita para avisar a todos que um intruso fez mal a um deles. Ele diz a eles para não baixarem a guarda, porque Yeon é habilidoso o suficiente para derrotar Mu-O, que está no auge de seu nível. Hyung fica chateado e grita com eles para pararem com isso. Ele decide que vai lutar contra todos eles. Mas então Won-Ho chega e grita para todos pararem de lutar. Ele quer saber o que está acontecendo. O guarda júnior diz a Won-Ho que o homem, Yeon, tentou enganá-los alegando que era convidado do abade e entrou no templo Shaolin sem permissão. Yang protesta e pergunta o que querem dizer com vilão. O guarda júnior explica que o guarda sênior Mu-O está morto por causa de Yeon. No entanto, Mu-O esclarece que ele não está realmente morto. Won-Ho manda Mu-O calar a boca. Ele diz a eles que Yang é de fato convidado do abade. A notícia surpreende o guarda. Won-Ho mostra a carta para eles e diz que está aqui para entregar uma mensagem. Então o que é toda essa confusão? Won-Ho os questiona, perguntando mesmo que não tenham entendido a mensagem, o que eles acham que é a coisa certa a fazer para atacar alguém sem entender a situação. Ele também observa que é ainda pior se um grupo deles se unir contra uma pessoa. Ele se pergunta se eles podem realmente se autodenominar monges do templo Shaolin.
Yang concorda com Won-ho, dizendo que estas são palavras muito razoáveis. Enquanto isso, o guarda júnior percebe que está em apuros. Os guardas são posteriormente punidos severamente. Quem está punindo percebe que seus corpos estão tremendo com o castigo e decide acrescentar mais 15 minutos ao castigo. Os guardas agradecem. O homem então se aproxima de Mu e menciona que ouviu dizer que Mu é a causa do problema desta vez. Ele pergunta como Mu pode alcançar a iluminação se julgar as pessoas com preconceito. Yang ouve isso e pensa consigo mesmo que realmente gosta da situação. Seong-hak chega e pergunta a Yang se ele descansou o suficiente. Yang responde que sim. Ele descansou bem graças a Song-hak. Song-hak se apresenta como Mu Song-hak, o chefe da sala de convidados do templo Shaolin. Ele admite que cometeu um grande erro com Yeon e pede desculpas novamente. Yeon tranquiliza Song-hak, dizendo que está tudo bem e que entende a situação de Song-hak, pois sabe que os monges do templo Shaolin estão cheios de energia. Seong-hak expressa sua gratidão a Yeon por sua compreensão. Ele pensa consigo mesmo como é incrível que Yang tenha apenas 20 anos. Yong é o famoso andarilho combativo. O líder estava certo. Seong-hak pergunta se ouviu corretamente que Yeon quer conhecer seu abade. Yeon confirma isso e elogia o templo Shaolin por sua reputação como centro de artes marciais. Ele explica que só quer treinar e aprender com esses mestres. Song-hak entende e admite que Yeon é definitivamente adequado para sparring. No entanto, ele está preocupado que a ideia possa não agradar aos membros mais antigos do templo. Yang percebe que Song-hak está certo. Comparado a alguém que não tem nada a perder, o templo tem algo a perder. É por isso que Yeon sempre sugeriu que o sparring deveria ser informal. Seong-hak pergunta a Yang o que ele planeja fazer, e Yang se pergunta se há alguma maneira de contornar isso. Song-hak sugere que não é necessário envolver membros seniores. Ele sugere que Yeon poderia ensinar alunos da 3ª ou 4ª série e treinar liderança com eles. Song-hak diz que às vezes você pode aprender muito ensinando aos outros. Yang pergunta se eles concordam com ele ensinando, considerando os problemas que ele causou. Ele acha que eles estão sofrendo por causa dele. Song-hak pede a Yang que não diga isso. Ele explica que isso é um mal-entendido, devido à falta de experiência. Yeon concorda e sugere seguir este plano. Yeon então pergunta quem no templo Shaolin treina mais. Mais tarde, eles saem e Yang pega uma folha de outono caindo. Song-hak percebe o interesse de Yang pelas folhas de outono. Yeon concorda, dizendo que as folhas de outono no templo Shaolin são lindas. Song-hak admite que poderia ser um pouco ofensivo, mas a princípio ele pensou que Yang, com seu apelido de andarilho combativo, só estava interessado em lutar. No entanto, depois de conhecer Yeon, Seong-hak chegou à conclusão de que o apelido não descrevia Yeon com precisão. Em vez disso, ele acredita que um termo como folhas de outono seria mais apropriado para o personagem de Yeon. Yang acha isso engraçado. Enquanto observam, eles percebem que Won-ho está absorto em seu treinamento. Yang se lembra de Won-ho como a pessoa que o ajudou com os outros monges anteriormente. Song-hak continua a contar a Yeon sobre o status de Won-ho em Shaolin. Won-ho é considerado uma fonte de orgulho para o templo e o candidato mais provável para se tornar o próximo abade. Ele é popularmente conhecido como Pequeno Dragão, Won-ho. Song-hak esclarece que se Yeon perguntasse a alguém em Shaolin sobre os entusiastas de treinamento mais dedicados, sem dúvida mencionariam o Pequeno Dragão Won-ho. Yang pergunta quantas vezes Won-ho repete esse movimento específico. Song-hak explica que Won-ho enfatiza constantemente a importância de dominar os fundamentos. Ele usa a analogia de que assim como um edifício sem uma base sólida entrará em colapso, as artes marciais sem uma base sólida estão fadadas ao fracasso. Song-hak acrescenta que Won-ho pratica esse movimento em uma posição vertical durante 6 horas diariamente. Yang expressa sua crença de que tais métodos de ensino são ineficazes. Seong-hak pede esclarecimentos e pede a Yang que esclareça seu ponto de vista. Yeon então explica que ele quis dizer o que disse. Tais métodos de ensino são ineficazes. Song-hak tenta esclarecer as coisas dizendo que, embora possa parecer repetitivo, uma base mais forte precisa ser construída. Yang admite que entende o que Seong-hak está falando, mas insiste que ainda o considera ineficaz. Won-ho pergunta a Yang se ele quer dizer que os esforços de Won-ho são em vão. Yang explica que isso não é um desperdício de esforço, mas sim um desvio do mesmo. Won-ho parece surpreso e pergunta se ele está indo na direção errada. Ele pressiona Yang, perguntando se ele está falando sério. Yeon explica que está falando sobre uma luta de verdade.
Ele enfatiza que no combate real, há muitas variáveis a serem consideradas, como clima, localização ou número de oponentes. Da perspectiva de Yeon, parece que Won-ho está negligenciando essas variáveis. Young diz que Won-ho é teimoso e segue o caminho seguro. Isso irrita Won-ho e ele desafia Young, perguntando se ele pode assumir a responsabilidade pelo que acabou de dizer. Young responde dizendo que as ações falam mais alto que as palavras. Ele sugere que seria mais rápido demonstrar seu ponto de vista pessoalmente, sugerindo um sparring com Won-ho. Eles se encontram no campo de batalha, prontos para enfrentar o desafio. Enquanto isso, Seong-gak lamenta ter apresentado Yeon a Won-ho. De repente, o abade aparece e pergunta se este é um andarilho combativo. Ele pergunta se Won-ho representa o templo Shaolin no sparring. Seong-gak confirma isso e explica que Young estava procurando o melhor aluno. No templo, então ele recomendou Won-ho ao pequeno dragão. No entanto, Song-hak admite que está um pouco preocupado por ter feito um julgamento errado. Seong-hak informa ao abade que Young provocou Won-ho, questionando a praticidade dos métodos de treinamento de Won-ho em combate real. Ele expressa a preocupação de que isso possa deixar Won-ho muito emocionado durante o sparring. Yeon, por outro lado, está refletindo sobre a situação. Ele está animado para lutar contra um monge Shaolin, algo saído de um filme. No entanto, ele sente que algo está errado com o pequeno dragão Won-ho. Young percebe que Won-ho parece distraído no momento e se pergunta se ele está muito nervoso. Independentemente do motivo, Yeon considera a falta de educação ser desatento com um oponente. Young acha que precisa mostrar a Won-ho algo interessante. Won-ho diz a Young que demonstrará a essência de todo o seu treinamento. Young de repente se deita no chão, pronto para começar. Won-ho pergunta o que ele está fazendo. Young explica que está se posicionando. Won-ho pergunta se Young planeja lutar no chão. Young lembra que existem muitas variáveis na luta real e pretende mostrar a Won-ho os limites extremos dessas variáveis. The Enoch vs Ali Stand é um termo que se originou de uma luta ocorrida em junho de 1976 entre o maior lutador do boxe, Muhammad Ali, e o maior lutador da Ásia, Antonio Inoki. Os fãs de artes marciais ficaram loucos com a luta entre as duas lendas, mas os dois lutadores foram prejudicados por restrições de regras como não golpear, golpes baixos e tudo mais. No final, a partida entre os dois foi chata demais. E Young-Huit está agora reencenando esta cena em Murin. Won-ho diz a Young-woo para parar de agir como um idiota e lutar muito. Young insiste que pode lutar em sua posição atual e incentiva Won-ho a lançar um ataque. Song-gak pergunta ao abade se Yeon está indo longe demais com suas piadas, observando que a pose do burro preguiçoso é uma grande humilhação para um artista marcial. O abade acha o comportamento de Yeon interessante e pede a Song-gak para deixá-lo em paz. Won-ho concorda em continuar na posição preferida de Yeon e estende a perna para acertar Yeon, alertando-o para não se arrepender. Young admite que ficou com medo e pensou que iria morrer. Young percebe que o golpe pareceu muito forte e pode ter a intenção de lhe causar sérios danos. Ele se pergunta se o uso da posição de Inoki Ali é uma ocorrência incomum em Murin. Young consegue se esquivar do golpe. No entanto, Won-ho pede a Young que não o trate como um idiota. Ele percebe que Young está usando essa posição estranha para contrariar seu estilo de trocação. Mas Won-ho quer que Young saiba que ele também pode usar os pés. Young fica surpreso que Won-ho pareça agir com base em suas emoções. Ele acha que o pequeno dragão ainda é jovem e impulsivo. Young observa que nunca foi atingido e sugere que Won-ho se acalme. Ele observa que Won-ho parece bastante emocionado. Em resposta, Won-ho salta no ar, pronto para atacar Yeon com seus 18 chutes guanyin. Won-ho avisa Young que ele não pode escapar do ataque. Young, com um sorriso malicioso, acredita ter um plano para lidar com esse problema. Yeon usa o soco ascendente para acertar Won-ho. Porém, o chute de Won-ho atinge as pernas de Yeon, fazendo com que ambos gritassem de dor. Infelizmente, o osso de Won-ho está quebrado e ele não consegue sentir nada. Ele percebe que Young usou o chão para absorver o golpe, então só ele, enquanto estava no ar, recebeu o golpe. Fica claro para Won-ho por que Young o provocou. Won-ho se pergunta se esta será sua derrota. Ele olha para o abade e decide que não pode perder aqui. Não fazia sentido ele cair agora. Então ele vai para a ofensiva novamente, mas Young desvia o golpe, fazendo com que Won-ho caia no chão, chateado, e diga: "Droga." Won-ho não quer decepcionar o abade, então está determinado a seguir em frente. No entanto, ele eventualmente perde a consciência. Quando Won-ho acorda, ele encontra Young por perto.
Ele pergunta quanto tempo ficou inconsciente, e Yang responde que foi menos de 15 minutos. Won-ho percebe que provavelmente perdeu a partida. Yang estende a mão para ajudá-lo e elogia a partida, dizendo que foi ótima. Won-ho aceita a mão de Yang e concorda que foi realmente um ótimo casamento. Ele diz a Yeon que a princípio pensou que Yeon estava apenas provocando-o ao falar sobre seu treinamento. Won-ho, por outro lado, admite que agora entende o que Yang quis dizer. Ele admite que era muito tacanho. Enquanto caminham, Yang para e diz a Won-ho que há um problema maior com ele. Won-ho pergunta qual é o problema. Yang quer saber por que Won-ho treina e o que o faz ficar mais forte. Yang conta que, com base em suas observações, ele acredita que Won-ho ainda não tem a resposta. Ele diz a Won-ho que se sua única razão para querer se tornar mais forte for para obter o reconhecimento de alguém, ele não será capaz de atingir todo o seu potencial. O Abade concorda com as palavras de Yong. Ele menciona que sabe que Won-ho o respeita muito e o segue. Parece que Won-ho treina tanto para impressionar o Abade, talvez porque queira deixar o Abade orgulhoso dele. O Abade reconhece que Won-ho já o sucedeu ainda jovem e expressa orgulho por ele. No entanto, o Abade observa que Won-ho pode estar muito focado na aprovação do Abade. Ele explica que esta não foi a principal razão pela qual salvou Won-ho. Won-ho responde dizendo que o Abade é como um salvador e pai para ele. Seus olhos se enchem de lágrimas, ao admitir que não acredita que uma pessoa fraca como ele mereça o apelido de Pequeno Dragão. O Abade coloca uma mão calmante na cabeça de Won-ho e reconhece o sofrimento emocional que ele suportou. O Abade percebe que pode ter colocado muita pressão sobre Won-ho. Won-ho rapidamente garante ao Abade que não é culpa dele. Porém, o Abade garante a Won-ho que ele não precisa se preocupar. Ele diz a Won-ho que não precisa ficar mais forte por causa do Abade. Mesmo que Won-ho não suceda ao Abade, ele sempre será o filho de quem o Abade se orgulha. Tomado pela emoção, Won-ho começa a chorar e diz ao Abade: "Sim, padre." Vários dias se passaram. Outro monge cai no chão e Yang o elogia, dizendo que eles formam um ótimo casal. O monge responde: "Essa foi uma ótima combinação." Yang sugere que é hora do próximo se preparar, mas quando ele se vira, percebe: derrotou todos os seus oponentes. Won-ho pergunta a Yang se ele terminou o sparring. Yang, olhando para seus oponentes derrotados, pergunta a Won-ho se ele quer lutar com ele. Enquanto caminhava com a ajuda de uma bengala, Won-ho explica que ainda não está pronto para treinar e lembra Yeon de quando Yeon quebrou a perna. Yang pede desculpas, admitindo que talvez tenha ido longe demais da última vez. Won-ho tranquiliza Yang, dizendo que está tudo bem e que ele acredita que a lesão foi culpa dele. Won-ho então revela que tem algo para compartilhar com Yang. Ele continua contando a Yeon sobre o próximo evento conhecido como Batalha do Dragão e da Fênix. Este evento é organizado pela Aliança Murin e acontecerá em breve. Won-ho explica que a Aliança Murin está atualmente com boa saúde e desfrutando de sucesso. Isto deve-se ao facto de a facção ortodoxa estar no poder há muitos anos, tornando a aliança uma força poderosa no mundo. No entanto, à medida que o mundo continua, os jovens artistas marciais ficam descontentes. Faltam-lhes oportunidades para demonstrarem as suas competências, obterem reconhecimento e distinguirem-se dos outros. Para resolver este problema, a Aliança Murin encontrou uma solução. A cada 2 anos, organizavam sparrings oficiais, que chamavam de Batalha do Dragão e da Fênix. Won-ho disse a Yang que faltavam apenas 2 meses para o início da Batalha do Dragão e da Fênix. Para entrar, Won-ho diz a Yang que ele só precisa ir até a filial de Henan e participar das rodadas preliminares. Won-ho então faz uma pergunta a Yang. Ele consideraria se juntar a Won-ho e se juntar à Batalha do Dragão e da Fênix? Junto? Yeon responde explicando a estrutura da Batalha do Dragão e da Fênix. Pelo que Yeon sabe, está dividido em 2 gerações. A geração mais jovem compete na primeira fase, e a segunda fase é para participantes com 40 anos ou mais. Yang sugere que se decidirem participar, acabarão no primeiro turno, certo? Won-ho concorda, e admite que não tinha certeza se Yeon estaria interessado, porque Yeon já é forte o suficiente para enfrentar artistas marciais de melhor classificação no Top 100 de Morin. Won-ho pergunta a Yang se ele gostaria de conhecer artistas marciais da idade de Yang. Yang sorri e pergunta se isso era tão óbvio. Won-ho sugere que eles tentem de qualquer maneira. Ele acredita que às vezes é melhor refletir sobre si mesmo do que seguir em frente constantemente. Won-ho admite que também estava focado na corrida que tinha pela frente. Ele pergunta a Yeon
Yeon ajudou a esclarecê-lo sobre o assunto. Mais importante ainda, Won-ho expressa seu desejo de ter outra luta com Yeon. Young sorri e concorda dizendo: tudo bem, vamos fazer mais uma partida na final. Assim começou uma amizade entre o deus das batalhas, considerado o lutador mais forte do mundo, e o principal mestre da família guerreira, o Monge do Fogo. 2 meses depois, na filial da Aliança Murin em Henan, Yeon luta contra um guerreiro. O guerreiro ataca Yong enquanto salta, tentando chutá-lo, mas Yong bloqueia o golpe. Depois disso, ele simplesmente empurra a perna e revida. O oponente de Yong cai. Os juízes declaram Yong, do clã Golden Tiger Wall, vitorioso. Saindo para a rua, Yong exalou de alívio. Yong acha que não conseguirá acompanhar o pequeno dragão Buda, que passará na seleção antes dele. Yong percebeu que não se daria bem com o pequeno dragão na seleção final. O pequeno dragão Buda despediu-se de Yong e desejou-lhe uma passagem fácil na fase de qualificação. Escolas grandes e renomadas não participam do processo seletivo, mas chegam imediatamente aos concursos principais. Yong pensou que o mundo não é justo. Um menino se aproximou de Yong e lhe entregou uma carta chamando Yong de velho, o que lhe causou grande surpresa. O menino acrescentou que a bela senhora pediu para entregar esta carta ao velho. Yong novamente se perguntou por que o chamavam de velho. Yong decidiu que se tratava de um velho amigo que assistiu sua luta anterior e decidiu conhecê-lo porque gostava de Yong. Depois de ler a carta, Yong percebeu que estava sendo convidado para uma reunião em um restaurante, mas não ficou claro quem. Restaurante Lotus. Yong chegou. Yong sentou-se à mesa e esperou. Uma garota de capuz se aproximou dele. Yong não a reconheceu e imediatamente perguntou quem ela era e por que ele estava aqui. A menina disse que era da Aliança Murima, líder da Escola Celestial Somyeon. Quando Soo tirou o capuz, todos ao seu redor congelaram ao ver tanta beleza. Ela explicou que ele foi o vencedor da última batalha entre o dragão e a fênix, e agora é o chefe da fortaleza do Arco Celestial. A única e misteriosa seita celestial também é uma seita na qual o sucessor é uma pessoa. Esta é uma seita estranha que impunha o arco e só permite que mulheres se tornem líderes. Portanto, Mion não é apenas a líder da seita celestial. Ela é um gênio talentoso que atingiu o auge das artes marciais e ainda não tem 30 anos. Ela também é a última vencedora da batalha entre o dragão e a fênix. Yong ficou chocado e disse que não sabia que eles faziam parte da Aliança Murin. Yong pensou no que eles precisavam dele. Então, antes de continuar falando, ela ativou uma barreira de energia que envolveu os dois. Então explicou que eles precisavam da ajuda dele, e que o que ela lhe diria agora não deveria ultrapassar os limites desta sala. Yang fica surpreso por receber a confiança de assuntos tão importantes. Mas Soo diz que estudou a reputação dele e como ele se comporta. Então Mion disse que ela esteve recentemente no mosteiro Shaolin e lá eles lhe disseram que Yong era confiável. Então continuou a conversa. Ela disse: toda vez durante a competição acontecem diferentes incidentes e desta vez aconteceu também. Seo Mion acredita que houve uma seleção injusta aqui e Seo Wuchang, o atual chefe da divisão da Aliança Murin em Hanan, está em conluio com várias famílias. Ele falsificou os resultados das competições de qualificação. Seo Mion quer que Yang roube esses resultados, mas Yang diz que não está envolvido nesse assunto. Mas Seo Mion diz que sabe que Yang já fez isso antes e não será muito difícil para ele. Yeon está chocado com a consciência da Aliança Murima. Yang diz que este é um grande risco para ele. Seo entrega a Yang uma placa de identificação especial. Agora Yong é o inspetor oficial da Aliança. Yang diz que se você der algo, receberá algo em troca. Seo Mei-yang diz que isso é ótimo e pergunta a Yang o que ele gostaria em troca. Henan, torneio de qualificação da Aliança Murin. Seo Wuchang, chefe da filial Henan da Aliança Murin, encontrará o convidado no pátio da escola. Ele fica feliz em receber So Mi-yeon e oferece chá e descanso nos quartos de hóspedes. Seo Mi-yeon recusa e diz que veio assistir às lutas classificatórias. E ela quer que Seo Wuchang esteja com ela e mostre como vai o processo de seleção. Seo Mi-yeon pergunta se Wuchang está bem. Eles foram para o corredor. Wuchang grita com os alunos para trazerem com urgência o melhor chá e doces para o convidado. Neste momento, Yang já está lá em cima, perto do escritório de Wuchang. Ora atrás, Yang pergunta qual é o plano deles. Seo Mi-yeon diz que enquanto distrai o chefe da filial, Yang terá que entrar furtivamente em sua conta pessoal e pegar o livro com resultados de seleção falsos. Seo Mi-yeon acredita que a cabeça não vai sair do seu lado porque ela é a vencedora das competições passadas e para ele ela é uma chance de promoção no futuro, então ele tentará agradá-la. Mas Seo Mi-yeon também sabe que Wuchang é muito cuidadosa, por isso ela tem um anel.
Esses anéis permitem enviar um sinal mesmo a longa distância. Ela deu o segundo anel para Yong. Esses anéis estão emparelhados e conectados um ao outro. Provavelmente você também precisará desta pulseira. A pulseira ajudará a identificar objetos escondidos. Afinal, muito provavelmente a magia da proteção e do sigilo foi lançada no livro. Seo-mi-yong convence Yang de que ele pode lidar com isso completamente. Então espera ter um punho forte e aguentar em caso de surpresa. Yang está preocupado porque, se falhar, não conseguirá partir em segurança. E ele está surpreso por ter que usar máscara novamente. Yong entende que foi escolhido por um motivo, pois se for pego, dirão que não o conhecem, e não acreditam que a placa do inspetor o ajudará. Afinal, embora haja um sinal, ele não pode representar Murin, mas apenas um representante de confiança. Yong colocou a máscara e começou a trabalhar. Ele não podia passar pela porta porque estava vigiada e fechada. A escolha é óbvia: janela. Ele pulou facilmente pela janela aberta e entrou na sala. Depois de avaliar a situação, foi direto para o escritório. Não tinha ninguém por perto. Todos foram ver So-mi-on, o melhor arqueiro de Murin. Abrindo a porta do escritório, Yong ficou chocado com o que viu. As prateleiras estavam cheias de vasos e joias preciosas. Não é um escritório, mas um tesouro, pensou Yong. Ele, é claro, entendia que emprestar dinheiro poderia trazer subornos, mas não conseguia imaginar que tanto. A pulseira acendeu, como se deixasse claro que Yang estava no gol e o livro estava em algum lugar aqui. Mas entre tantas coisas não será fácil encontrá-lo. Temos que nos apressar porque não há muito tempo. Neste momento, Seo-mi-on e Wushang assistiram a uma das lutas classificatórias. Wushang pergunta como Seo avalia os membros e ela diz que eles são lindos. Seo-mi-on diz que existem muitos talentos e ela gosta disso. Wushang tenta bajulá-la elogiando Seo. Wushang convida So-mi-yeon para tomar uma xícara de chá no escritório, mas ela continua ganhando tempo e diz que quer assistir um pouco mais. Seo-mi-young pensa em quanto tempo Yang levará para encontrar o livro. Yang continua sua busca, olhando tudo e sem prestar atenção em nada. Yang pensa que isso é um fracasso da missão. Ele não encontra o livro. Ele tem dúvidas, porque a pulseira brilha, mas não tem livro. Isso poderia ser uma armadilha? Um pensamento lhe ocorreu. E se esta for apenas uma iniciativa de So-mi-on e a aliança não souber disso? Mas então ela decide que dificilmente faria tal coisa. Ele tenta se colocar no lugar de Seo Wuchan, onde ele esconderia se fosse ele. De repente, ele percebeu que ele parecia entender onde ela poderia estar. Pegando um livro comum da estante e verificando o que havia nele, descobriu que o havia encontrado. Wuchang simplesmente escondeu-o, embrulhando-o num livro comum. Agarrando o livro, ele correu para a janela para escapar rapidamente despercebido. No caminho, ele lembrou que precisava esfregar o anel para dar um sinal para So-mi-on. De repente, correndo pela esquina, ele reagiu na velocidade da luz a uma espada que quase o atingiu. Mas ele conseguiu se esquivar. Na frente dele não havia um oponente comum. Este era um mestre em artes marciais. Como você veio parar aqui? E como conseguiu se esquivar do meu golpe? Quem é você? Por acaso você está interessado no livro de contabilidade? Estas foram as perguntas feitas pelo estranho a Yong. Yong entendeu que este era um mestre à sua frente. Sua espada irradia muita energia. Mas quem está na frente dele, o guarda de Ushan? Por que ele não sentiu isso antes? Yong entendeu que não seria capaz de sair em silêncio se tivesse que lutar com ele. Sou o inspetor da Aliança Murima e vim buscar um livro que contém registros ilegais de resultados de lutas. Yong disse, se você tentar me impedir, a Aliança não irá parar tão facilmente. Yong não teve tempo de terminar. A placa se quebrou em pedaços. Parece que seu oponente não se importa com suas palavras e perguntou o que Yang faria agora. Bem, teremos que lutar. Uma briga começou. Yong atacou e o inimigo defendeu. Yong estava feliz que um oponente igual a ele estivesse lutando com ele. Yang decide que vai tentar o boxe. Yang dá um soco por baixo, mas o mascarado bloqueia com sua espada. Um homem mascarado dá uma cambalhota no ar com o impacto, mas ele calmamente cai de pé. Yang não perde a iniciativa e continua atacando, mas o inimigo se esquiva. O mascarado aproveita o momento e contra-ataca com sua espada. Yang se esquiva e desliza para baixo, agarrando a perna do inimigo. Percebendo que não conseguiria alcançá-lo com as mãos, Yang mudou do boxe para a luta livre de Jujutsu. Agarrando a perna, Yang imediatamente executa um doloroso aperto de calcanhar. E é claro que funcionou, mas não completamente, porque o inimigo tem uma espada. Então você tem que soltar sua perna antes que seja tarde demais. Yong consegue escapar do golpe da espada a tempo. Yong entende que este é um verdadeiro mestre diante dele.
porque qualquer outra pessoa largaria sua espada com um aperto doloroso e não seria capaz de realizar um contra-ataque. O mascarado conta a Yong que quase quebrou a perna. Um movimento simples, mas eficaz. No entanto, não funcionará na segunda vez. Yang vê que a energia interna passou a ser mais transferida para a parte inferior do tronco do oponente. Agora ele não deve entrar em luta no chão. Yong decidiu que precisava mudar sua técnica e tinha algo para mostrar ao inimigo. Então Mion não consegue entender porque ainda não há sinal. Eles concordaram que ele daria um sinal mesmo que não encontrasse o livro. Vibrar 2 vezes se tiver sucesso e 3 vezes se não encontrar. Seu Mion não consegue entender o que está acontecendo. Se Yon foi pego, então quem pode resistir a ele? Existe realmente um mestre aqui de igual força? Percebendo que So Mion está pensando em algo, Wu Chang decide perguntar, mas So transforma a conversa em uma piada. Wu Chang percebeu que algo estava errado com Seu Mion. Ela se recusa a ir tomar chá no escritório e também não assiste às lutas, mas está pensando. Então Wu Chang decide que é hora de mostrar suas cartas. E ele simplesmente pergunta a So Mion que tipo de ladrão invadiu eles. Seu Mion percebe que o plano deles foi descoberto. Só não está claro como. Ela se levanta da mesa e tenta sair, mas imediatamente fica cercada por todos os lados por pessoas com espadas. O que você se permite? Então Mion pergunta ao gerente da filial. Ele diz que entendeu tudo quando ela não quis ir tomar chá, porque isso é uma violação da etiqueta. Ele percebeu que ela estava usando sua posição para distraí-lo. Seu Wu Chang diz que mesmo que seu cúmplice encontre o livro, seu mercenário não o deixará sair. Uma aura vermelha brilhava ao redor de So Mion Sky Archer Murin. Você esqueceu quem eu sou? Então Mion perguntou ao gerente da filial. Você realmente acha que pode me encobrir com essas pessoas? Mas Wu Chang apenas disse que ela era apenas uma vadia, e nada sem seu arco. Neste momento houve uma explosão. Ninguém esperava isso. Todos se voltaram para o telhado do prédio. Yong e o mercenário voaram para fora de casa. O mercenário atacou com uma espada e Yong bloqueou com suas luvas de metal. Enquanto So Mion gritava de horror contra Yong, um dos lutadores decidiu atacar por trás dela. Mas So Mion percebeu a tempo e respondeu com um raio. O resto dos lutadores também saíram do estupor e decidiram atacar só juntos. Enquanto lutava contra os ataques, So Mion pensou que havia muitos deles. Ela também achava que precisava ajudar Yong com urgência. Ela também conseguiu avaliar o mercenário mascarado e também decidiu que ele era um mestre de artes marciais de alto nível. O mercenário pergunta a Yong que ele prometeu mostrar-lhe muitos movimentos legais, e ele fica chateado porque isso é tudo que Yong pode fazer. Yong entende que não tem tanta energia interna quanto seu oponente. Ele continua pensando em opções de ataque. Ele não pode usar a luta por baixo e a espada interfere nele por cima. Ele não sabe o que fazer. Os ferimentos de Yong apenas aumentam seus ferimentos. Por outro lado, ele apenas desvia seus ataques. Yong começou a rir de seu oponente, o que o intrigou um pouco. Yong ainda tem mais uma coisa na manga e está pronto para continuar. Você já ouviu falar sobre Karate Kyokushin? Yang perguntou ao mercenário.